estudante do nono ano, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Nono ano, professor Wagner. Ali o material necessário para a aula, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além do dicionário. Vou deixar um tempo, como eu sempre faço, para você preparar, separar esses materiais aí para que possamos começar a aula, ok? Eu já retorno. Separou o material, tudo certinho, tudo preparado. Então aproveita aí para usar a tua caneta para marcar a data de hoje aí, e também o número da aula, assim como a disciplina. Certo? Então vamos aí ao início da aula de hoje, verificando qual que será o conteúdo trabalhado nessa aula. Vamos fazer ali revisão. Eu havia falado que trabalharíamos duas aulas de revisão, mas na verdade essa quantidade de aulas de revisão foi ampliada. Então vamos trabalhar mais aulas de revisão, certo? Então hoje, nessa aula de revisão, trabalharemos compreensão e interpretação, concordância verbal, ampliação vocabular, ortografia e também crase. Todos aí conteúdos que já foram trabalhados e, logicamente, por se tratar de uma revisão, serão trabalhados novamente. Certo? Então vamos ali para a frase inicial. Eu trouxe ali um pensamento desse autor francês, aí, o autor da obra O Pequeno Príncipe, né? O significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim em nossa atitude com relação a elas. Certo? Só para você refletir, pensar aí, antes de nós irmos para aquele texto inicial. Na verdade é um texto que será retomado, um texto com o qual nós já estamos trabalhando. Vamos continuar trabalhando com a notícia cuja manchete é: impacto da seca vai além da falta de água, prejudica a agricultura, saúde e agrava riscos de incêndios. Aquela notícia que eu já venho trabalhando há algumas aulas. Então ali, você já conhece a foto ali, introdutória da notícia, a manchete, que é que eu acabei de ler, o texto 1. Então vamos à leitura desse texto novamente. O chefe do DERAL, Salatiel Turra, explica que, como consequência, o grão está 124% mais caro do que no ano passado, com reflexos na criação de frango, peixe e porco. O milho é a principal proteína na produção de frango. Por exemplo, os produtores terão que importar o grão, causando impacto no preço dos alimentos para o consumidor final, afirma. Maior produtor de feijão do país, o Paraná também viu diminuir em 48% a colheita das duas primeiras safras deste ano. Das 539 mil toneladas esperadas, foram colhidas 282 mil toneladas. Estamos vivendo uma das piores secas dos últimos tempos, com redução bastante significativa na produção e na produtividade agrícola. Os produtores rurais ficam descapitalizados e diminuem o consumo, impactando toda a economia, diz Salatiel Turra. Saúde. O tempo seco contribui para o ressecamento da mucosa das vias aéreas, o que acaba facilitando o surgimento de alergias, asma, bronquite, dermatites, gripes e resfriados. E como consequência, infecções bacterianas secundárias, como pneumonia, sinusite, otites e laringites, segundo o pneumopediatra José Orlando Nonino, de Londrina,
Como prevenção às doenças respiratórias, o médico indica boa alimentação e a ingestão de água regularmente. A criança deve receber líquidos várias vezes ao dia. Esses líquidos podem ser o leite, suco, mas principalmente água. Ele aconselha também o umidificador de ambientes, mas preferencialmente o uso de uma toalha úmida na janela, cabeceira ou cadeira perto da cama do quarto de dormir. Os idosos também sentem mais os efeitos da estiagem. Rinite, sinusite e asma acometem mais esse público neste período, ou se agravam com a baixa umidade do ar, segundo a geriatra Cristina Ferreira Lima Disconzi, de Guarapuava. Problemas das vias aéreas superiores se tornam mais comuns. Em relação aos idosos, é preciso ficar atento à hidratação. A falta de água no organismo causa alterações renais, infecções urinárias e até o que chamamos de delírio, uma confusão mental ou mudança de comportamento devido à ocorrência de infecções, alerta a geriatra. Efeitos climáticos. As mudanças do clima que estão afetando todas as regiões do mundo não têm precedentes. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, ao divulgar no início de agosto o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Este é o mais importante relatório sobre a ciência climática dos últimos 7 anos, recolhendo estudos compilados por pesquisadores do mundo todo. Os efeitos são eventos climáticos extremos mais frequentes e mais severos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas em todas as partes do mundo. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Lincoln Alves, que trabalhou no relatório, as observações das últimas décadas mostram que o clima do Brasil está mudando. Todas as regiões tiveram aumento nas temperaturas médias. O intervalo entre os eventos extremos está diminuindo e estão se tornando cada vez mais fortes. Antes, quando se falava em seca, pensava-se no semiárido nordestino. Hoje, fala-se em seca na Amazônia, no Sudeste e no Sul do Brasil, afirma. Então, aí, novamente, a leitura dessa notícia, né, para você fixar algumas informações importantes, relevantes que são trazidas aí. Lembrando que a notícia é um gênero textual que trabalha com fatos, ok? Não trabalha com opinião, necessariamente. O foco principal da notícia é o fato jornalístico e tudo que foi trazido ali é fruto de pesquisa, de comprovação científica, certo? Tudo passou por esse crivo. Por isso que são informações fidedignas, ou seja, informações nas quais você deve acreditar, ok? Então vamos dar prosseguimento à aula. Agora vem aí a sequência de questões, né, com as quais nós trabalharemos, questões aí que serão usadas para nossa revisão. Agora é com você. Vamos à primeira questão ali. No gênero notícia, tem-se como característica, observe, se você prestou atenção àquilo que eu acabei de dizer, você vai acertar essa resposta, vai encontrar facilmente a resposta para essa questão. Então vamos lá, vou ler novamente o enunciado. No gênero notícia, tem-se como característica a ênfase na tese defendida pelo autor, a qual é sustentada por argumentos. B. A predominância de narração que se efetiva a partir dos elementos da narrativa. C. O uso de linguagem simbólica marcada pela conotação. Ou D. A utilização de uma linguagem objetiva calcada em fatos, dados e números, de modo que seja mantida a maior imparcialidade possível. Ok? Então pense sobre essas alternativas. Lembre do texto que eu acabei de reler, que nós acabamos de reler, e aí escolha a alternativa que você julga ser a correta. Na sequência eu retorno com a resposta.
Então vamos checar qual que é a resposta correta. Então lá, alternativa D. A utilização de uma linguagem objetiva calcada em fatos, dados e números, de modo que seja mantida a maior imparcialidade possível. Então ali veja que o texto que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler, o texto jornalístico, a notícia, trabalhou com essa linguagem objetiva, ou seja, com essa linguagem fácil de ser entendida, com essa linguagem clara, sem palavras aí muito rebuscadas, né, sem utilização de figura de linguagem. Né? A notícia normalmente não faz isso, não usa esse recurso. Ela é o mais objetivo possível. Então eu trouxe para vocês fatos, né, acontecimentos, né, que estão sendo comprovados aí pela ciência, por órgãos de pesquisa. Eu trouxe dados que esses órgãos apresentaram, números. Né? Então, de modo que seja mantida a maior imparcialidade possível. O que seria imparcialidade? Seria aí a ausência de opinião, a ausência de viés. É claro que não existe, por assim dizer, notícia totalmente isenta de viés. Né? Sempre há um quê de viés ali, mas né, não deve ter, não deve haver, não deve ser o foco da notícia. A notícia precisa se preocupar com relatar o fato. O que aconteceu, simplesmente isso, ok? E por que não pode ser, por exemplo, a alternativa A, a ênfase na tese defendida pelo autor, a qual é sustentada por argumentos? Porque isso geralmente existe no texto dissertativo argumentativo, no artigo de opinião. Né? Esse tipo de texto é que vai, esse gênero, né? Esses gêneros aqui vão trabalhar com a tese, né? E com a argumentação para defender essa tese, para sustentar essa tese, certo? Portanto, esses tipos de texto, esses gêneros de texto vão ter opinião, não é o caso da notícia. Predominância de narração que se efetiva a partir dos elementos da narrativa. Quando se fala em elementos da narrativa, se pensa logo no texto narrativo, né? Num conto, numa crônica, né? Num trecho de romance, né? Numa fábula. Não é o caso, a notícia não trabalha, não contém os elementos da narrativa, né? Justamente por não se tratar de um texto necessariamente narrativo, ok? E C, o uso da linguagem simbólica marcada pela conotação também não pode ser, porque esse tipo de linguagem está presente em poemas, letras de música, em alguns anúncios publicitários, né? Em alguns textos narrativos, né? Crônicas, poéticas, né? Como nós já vimos. Não é o caso da notícia. Portanto, não pode ser a C também. Entendeu por quê? Ok? Então vamos adiante para a nossa próxima questão. Agora a questão de número 2. A palavra em destaque no fragmento exprime a ideia de que A. Todos os líquidos citados são de igual forma importantes. B. Um dos líquidos se destaca no que toca à importância. C. O leite é o líquido mais importante. Ou D. O suco é o líquido mais importante. Então vamos ali à leitura do fragmento. Acompanhe comigo. A criança deve receber líquidos várias vezes ao dia. Esses líquidos podem ser o leite, o suco, mas principalmente água. Então você vai observar a leitura do fragmento como um todo e principalmente a palavra principalmente, certo? Analise então essa palavra, esse fragmento, cada uma das alternativas e faça a sua escolha. Agora é com você. Eu já volto.
Vamos checar qual que é a resposta correta. Um dos líquidos se destaca no que toca à importância, ou seja, de acordo com a voz ali do especialista, um desses líquidos é o mais importante. Todos os outros são, mas um se destaca. E a palavra principalmente demonstra isso. Esse advérbio de modo demonstra que principalmente a água é mais importante. Percebeu ali? Então você não pode dizer, por exemplo, alternativa A, todos os líquidos citados são de igual forma importantes. Porque eles não são de igual forma importantes, eles são importantes, mas um, dentre todos esses líquidos, é o mais importante. No caso, a água. Certo? Ok? Muito bom. Então vamos dar prosseguimento aqui agora para a questão de número 3. Então ali, no fragmento, o uso do acento grave indicativo de crase se justifica. Então vamos à leitura do fragmento. A falta de água no organismo causa alterações renais, infecções urinárias e até o que chamamos de delírio, uma confusão mental ou mudança de comportamento devido à ocorrência de infecções. Alerta a geriatra. E você pode observar que o A está com o tamanho aumentado ali, o A craseado, o A com acento grave. O que justifica essa crase? Vamos ver ali. Porque a regência da palavra devido exige o uso da preposição a, porque antes do substantivo ocorrência existe o artigo feminino a, porque a palavra devido não está seguida de preposição, pois ocorre a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a, e porque ocorrência é um substantivo masculino. Então agora você vai pensar aí sobre tudo aquilo que nós já discutimos sobre crase, aquilo que eu já expliquei, aquilo que você tem anotado aí no seu caderno, que eu sei que você anotou, né? Você é um aluno, uma aluna esperta. Então, aí, observa lá a crase. O que justifica a ocorrência da crase? Releia cada uma dessas frases e escolha as alternativas que você julga que são corretas aí, ok? Assinale aquelas que são corretas. Eu já volto com a correção. Vamos corrigir então, para ver se você acertou. Será que acertou? Vamos ver. Ali. Porque a regência da palavra devido exige o uso da preposição a. Procede, é isso mesmo, devido a. Né? Devido a. Tem ali o a, que é uma preposição. Percebeu? Ali agora, porque antes do substantivo ocorrência existe o artigo feminino a. Será que procede? Ocorrência é um substantivo feminino? Ou é ocorrência? Será? Vamos ver. Isso mesmo, né? É a ocorrência, né? Ocorrência é um substantivo feminino. Então percebeu a presença agora do artigo feminino ali?
A junção dos dois, ó, a preposição a mais o artigo feminino a, a fusão dos dois, porque crase significa isso, fusão, originou esse a com crase. Percebeu? Vamos à próxima ali, ó. Porque a palavra devido não está seguida de preposição. Ela está seguida de preposição, como eu já falei, né, na frase, na explicação anterior. Então essa não procede. Pois ocorre a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a. Pô, professor, agora ficou fácil, né? Ficou fácil. Sim, acabei de explicar. E porque ocorrência é um substantivo masculino. Também já falei sobre isso. Será que ocorrência é um substantivo masculino? Não, né? É a ocorrência. Então, é um substantivo feminino. Certo? Tá ficando especialista em crase que eu sei, hein? Muito bom. Vamos dar prosseguimento, então, ao próximo exercício aqui. Por que a palavra tem está grafada no fragmento com acento circunflexo? Então vamos observar ali, ó, o fragmento. As mudanças do clima que estão afetando todas as regiões do mundo não têm precedentes, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, ao divulgar no início de agosto o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então agora, observa ali a palavra tem com acento circunflexo. O que justifica, o que você acha que justifica a palavra tem com circunflexo? Porque tem circunflexo e tem também não tem circunflexo. Poxa, professor, agora ficou difícil. Ou seja, você pode escrever tem sem circunflexo e você pode escrever tem com circunflexo, certo? Por que será que ali a palavra tem foi escrita, foi grafada com o chapéuzinho do vovô lá, com o circunflexo? Pesquise, tenta lembrar aí, você deve saber. E responda para mim. E daqui a pouco eu volto com a correção e a explicação. E aí, será que você acertou? Vamos verificar então a explicação. Sobe a resposta. Aí. Porque ela está no plural, flexionando de acordo com o sujeito as mudanças do clima. Você percebeu que o sujeito do verbo ter é as mudanças do clima? Percebeu que esse sujeito está no plural? Se ele está no plural, o verbo tem que concordar com o sujeito, de acordo com aquela regrinha básica de concordância verbal. Então tem que colocar circunflexo. Ah, professor, então é isso? Quando tem, se refere a um sujeito no plural, ele tem que estar com acento circunflexo? É isso, sempre. Ah, então, professor, se o sujeito estiver no singular, o tem fica sem o circunflexo? É isso mesmo. Essa é a diferença. Plural, circunflexo. Singular, sem circunflexo. Ficou claro, né? Muito bom. Vamos então adiante. A questão de número 5. A palavra precedentes
denota que. Então vamos ali ao fragmento. As mudanças do clima que estão afetando todas as regiões do mundo não têm precedentes, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, ao divulgar no início de agosto o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, o que precedentes denota? O que precedentes significa? É isso que eu quero saber. Então lá, alternativa A. Já aconteceu algo parecido anteriormente? B. Vai acontecer algo muito grave? C. Não aconteceu nada parecido anteriormente? D. A situação não é preocupante, pois a humanidade já está acostumada a lidar com o tipo de situação relatada no texto. Analise aí cada uma das alternativas, releia o fragmento, reflita e escolha a resposta correta. Eu já volto com a correção. Então vamos à resposta. Então ali, ó, C, não aconteceu nada parecido anteriormente. Isso que significa, né, sem precedentes, quer dizer, algo inédito, algo nunca visto antes. Ok? Aliás, antes de trabalhar as próximas questões, eu quero falar com você sobre esse aspecto aí, sobre essas duas palavras que causam muita confusão. Tem muita gente que ainda não sabe utilizá-las corretamente, porque elas são muito parecidas, não é verdade? Ainda mais na fala. Na escrita ainda percebe-se que uma tem o i, outra não, mas na fala, muitas vezes, elas se confundem. Então, você sabe diferenciar a palavra mas da palavra mais? Sabe quando usa uma, sabe quando usa outra? Então, é isso que eu vou explicar para você agora rapidamente, ok? Para ver se você aprende. Aqui tudo você vai aprender. Você vai entender como é que funcionam essas duas palavras, os sentidos, em que contextos, em que situações se deve usá-las. Vamos lá. Acompanhe comigo. As palavras mais e mas têm quase a mesma sonoridade, mas possuem grafia e significados distintos. Veja abaixo a diferença entre elas. Mas, conjunção adversativa, liga ideias opostas, equivale a porém, contudo, entretanto. Eu poderia acrescentar, né, todavia, no entanto, né, que são conjunções aí adversativas. Ali os exemplos. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. Você percebeu o uso do mas ali como conjunção que expressa uma ideia oposta? Veja, na primeira oração a gente tem ali, ó, a proposta apresentada pela empresa parece ser viável, algo bom, né, algo positivo. A proposta é viável, parece ser viável. Mas não recebeu muitos votos. Percebeu a oposição aí, a ideia contrária? Então o mas ali introduz essa ideia de oposição ao fazer a ligação entre as duas orações. É, portanto, uma conjunção
adversativo. Você poderia trocar esse mas ali por porém. Ó. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, porém não recebeu muitos votos. Poderia trocar por outra conjunção adversativa qualquer, continuaria fazendo sentido. A frase B. Ele tenta aprender uma língua estrangeira. Então ali há a tentativa, há algo positivo, né? A tentativa, mas não consegue. Então veja ali a oposição, percebeu a oposição? A ideia expressa na primeira oração, o mas ali de novo, expressando essa ideia aí de oposição, de adversidade. Notou a diferença? Vamos agora verificar ali o mais. Mais funciona como advérbio de intensidade, opõe-se a menos. E também pode ser usada para listar ideias, itens ou argumentos. Exemplos. A. É um dos países mais miseráveis do planeta. Perceba que o mas ali, ó, é o oposto de menos, eu poderia dizer. É um dos países menos miseráveis do planeta. Percebeu? O mais, ali acrescentando uma ideia de intensidade, é um dos países mais miseráveis do planeta. A B. Ele foi o garoto que mais tentou. Ainda assim, não conseguiu vencer o desafio. Então perceba ali o mais de novo. Ele foi o garoto que mais tentou. Ok? Poderia trocar por menos. Ó. Ele foi o garoto que menos tentou. Só que daí a continuação da frase não faria sentido. Ok? Só faz sentido com o mais ali. Percebeu então essa diferença? A C ali, o aluno não entregou o trabalho e não apresentou justificativa. E mais, não compareceu à prova, acrescentando uma ideia de item, né? Um item a mais aí na ideia, na frase ali. O aluno não entregou o trabalho e não apresentou justificativa. E mais, né? Não compareceu à prova. Em nenhum desses casos aqui você poderia usar o mas. Né? Jamais. Não faz sentido você usar o mais nesse contexto que eu acabei de explicar aqui. Ok? Então só para a gente retomar rapidamente. Mas, sem o i, mas, é uma conjunção usada para ligar duas orações e expressar a ideia de oposição. Equivale a porém, a todavia, contudo, entretanto, no entanto. Na oralidade, a expressão só que também expressa essa ideia de oposição. Mais, com i, mais, é um advérbio de intensidade, né? Também é uma expressão usada para indicar quantidade e assim por diante. Então há uma diferença, na verdade, bastante grande de sentido entre as duas palavras. Ok? Então vamos verificar aí se você prestou atenção, se você entendeu. A questão de número 6. Explique os usos das palavras mas e mais no fragmento abaixo. Então nós temos ali o fragmento que eu retirei do texto. Vamos ler ali, ó. Ele aconselha também o umidificador de ambientes, mas preferencialmente o uso de uma toalha úmida na janela, cabeceira ou cadeira perto da cama de quarto de dormir. Os idosos também sentem mais os efeitos da estiagem, rinite, sinusite e asma, acometem mais esse público neste período, ou se agravam com a baixa umidade do ar, segundo a geriatra Cristina Ferreira Lima Disconzi de Guarapuava. Então eu quero que você agora explique para mim ali a utilização dessas duas palavras, ok? Vou deixar um tempinho para você fazer isso e eu já retorno.
resposta ali, ó. Mas é uma conjunção adversativa que está ligando as orações ele aconselha também o modificador de ambientes e, preferencialmente, o uso de uma toalha úmida na janela, cabeceira ou cadeira perto da cama do quarto de dormir. Mas, nos dois casos, funciona como advérbio de intensidade, que intensifica os verbos sentem e acometem, né? Vejam lá, mais. Sentem mais, né? Eles sentem mais, não apenas sentem, eles sentem mais. E acometem, não só acometem, acometem mais. Então, há uma intensificação aí, percebeu? Ok? Joinha, então. Então, essa é a explicação de utilização das duas palavras aí. Vamos agora para o próximo exercício, também continuando com esse conteúdo. Preencha as lacunas com mas ou mais. Então, você vai ler aí as frases e vai preencher os espaços com mas ou mais. Eu já volto com a resposta. Então vamos agora verificar se você acertou ou não lá. A criança deve receber líquidos várias vezes ao dia. Esses líquidos podem ser o leite, o suco, mas principalmente água. Problemas das vias aéreas superiores se tornam mais comuns. Este é o mais importante relatório sobre ciência climática dos últimos 7 anos, recolhendo estudos compilados por pesquisadores do mundo todo. Ok? Acho que você acertou, né? Muito bom. Agora vamos para a última questão de hoje. A locução verbal em destaque expressa ideia de quê? Então ali você vai ler o fragmento e vai analisar aquela locução verbal que está ali, destacada com cor diferente, tamanho diferente, né? Está mudando, ok? Ela expressa a ideia de que a ação aconteceu no passado, B, de que a ação acontecia no passado, C, de que a ação ainda irá ocorrer em um futuro não distante, ou D, a ação está em curso na atualidade. Ok? Escolha a resposta correta e eu já retorno.
Vamos verificar então como é que ficou. A ação está em curso na atualidade, né? Ficou evidente ali, está mudando, né? Percebe-se que está acontecendo, né, no momento em que nós, né, vivemos. Ok? Muito bom, é isso. Fechamos a aula então, chegamos ao final. Até a próxima aula. Cuide-se!